Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Esse é o nosso momento de divulgação doutrinária. Todos os nossos amigos sabem que a nossa casa espírita tem uma creche e que essa creche abriga 100 crianças da comunidade, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. A casa está sempre movimentada, com muitas crianças, com os trabalhadores. Então, esses eventos também têm essa destinação, porque as crianças tomam o café da manhã, almoçam, e depois, antes de voltarem aos seus lares, elas tomam o lanche da tarde. Então, é muito importante que nós tenhamos condições de ajudarmos a essas crianças, a essas famílias todas que são assistidas pela nossa casa. Seja muito bem-vindo, Alberto, muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Nós vamos fazer a leitura da página do livro Mais Luz e logo depois eu passo para você, tá bom? Tá ótimo. Tá, muito obrigada. Então, a página do livro Mais Luz, Médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, a lição 78, comunicação. Trabalhar, sim, e constantemente na construção de um mundo melhor. É imperioso criar o pensamento novo e divulgar a cultura em benefício dos semelhantes. Arte é mediunidade, e mediunidade é sempre sintonia. Quanto mais se aperfeiçoe o canal, mais segurança de acesso ao reservatório. É na forja acesa que os ideais superiores são temperados devidamente para a formação de valores mais altos. Saudade, sofrimento, luta, conflito, provação se erigem na existência por climas necessários ao burilamento espiritual. Óbvio que não nos será lícito exaltar a dor tão somente por exaltá-la. No entanto, saibamos valorizar-lhe a presença e assimilar-lhe a lição. Antigamente, a cátedra se limitava ao recinto fechado da escola. O altar se confinava ao espaço do templo e a conclusão científica jazia encarcerada em seu nascedouro entre as quatro paredes do laboratório a portas cerradas. Entretanto, hoje, educação, fé e ciência exigem comunicação sempre mais vasta e caminham céus afora, derramando-se pelo mundo a feição daquelas verdades de que falava Jesus ao anunciar-nos que a verdade surgiria de cima dos telhados. Então, que Jesus abençoe esse momento de reunião doutrinária, que a equipe espiritual possa inspirar o nosso e que nós possamos aproveitar dessa noite de reunião para aprendermos cada vez mais. Jesus abençoe essa reunião com o seu imenso amor. Que assim seja, graças a Deus. Alberto Leitão Rosas, né? Do Grupo Espírita Irmã Rosa, em Santa Rosa. Nós te agradecemos muito o carinho de estar hoje falando para nós. E nós vamos ter 50 minutos, tá bom? Logo depois nós vamos fazer uma irradiação, uma visualização terapêutica e uma irradiação, caso você queira participar, tá bom? Eu vou até 19h50, é isso? Isso, 19h50. isso. Tá bom. A palavra está com você. Tá bom, minha amiga. Muito obrigado. Boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe nesta oportunidade valiosa de mais uma vez estarmos aqui reunidos
para juntos conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O evangelista Lucas registra, no primeiro capítulo do seu Evangelho, versículos 26 até o 38, aquela passagem em que Gabriel, o enviado de Deus, vai até Nazaré e saúda Maria, dizendo para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Gabriel então comunica para Maria que ela receberia Jesus como filho. Gabriel lhe dá ciência deste fato de que Jesus viria encarnar na Terra. E ela, conforme a gente vê na narrativa dos evangelistas, fica um tanto quanto sem compreender o que isso significava, né? Em algumas traduções, diz que ela ficou intrigada, em outras que ela ficou perturbada, em outras que ela ficou pensativa. Mas, apesar disso tudo, sem ter entendido muito bem, ela entrega-se a Deus e, ao final do diálogo, ela vai dizer: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa passagem nos leva a pensar sobre a questão da fé, que vai nortear a nossa conversa de hoje, né? Da verdadeira fé, porque Maria era um espírito muito evoluído, evidentemente, mas estava no corpo. E a gente percebe que ela não identifica muito bem essa missão, né? Aos poucos ela vai até entendendo, mas ainda assim ela se entrega a Deus e ela fala: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a gente pergunta: que fé é essa que ela tinha e que a gente precisa também desenvolver? Como que desenvolve essa fé para a gente chegar a esse ponto, né? Trouxe o exemplo dela, nós poderíamos trazer de outros personagens do Evangelho, da história, etc. Pessoas que demonstram uma fé naquilo que não está muito bem compreendido, naquilo que, principalmente, não está comprovado pela ciência da matéria, né? A gente tem que ter fé na reencarnação. Ora, mas a ciência da matéria não comprovou a reencarnação. A gente tem fé na lei de causa e efeito, mas a ciência da matéria não comprovou até hoje a lei de causa e efeito. Então, é uma fé divina, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. E a proposta é a gente pensar um pouco nisso, né? Em crer em alguma coisa que se relaciona ao objetivo da nossa existência e que nós não compreendemos muito bem. E que é uma fé racional. Por que ela é racional? Porque, apesar da ciência da matéria não comprovar, a ciência e a filosofia espírita nos dão argumentos suficientes para nós refletirmos e conseguirmos aceitar essa fé, como Maria aceitou, de algo que a gente não compreende muito bem, né? É uma fé não baseada em ciência da matéria, mas baseada na ciência e na filosofia espírita. E essa fé ela vai ter consequências. A gente vai perceber que, se tivermos esta fé, nós vamos modificar a nossa maneira de agir. Não é uma fé mística, não é uma fé que vai dar um clique, que vai dar um estremelique e a gente vai passar a ter fé. Não, não é disso que estamos falando. Estamos falando daquela fé racional que Allan Kardec vai dizer que pode encarar a ciência, que é uma fé inabalável, que pode encarar a ciência em todas as épocas da humanidade, como ele coloca lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta fé. Então a gente se pergunta: o que é fé? Fé é algo difícil da gente definir. Cada um vai definir de um jeito.
Então, vamos pensar um pouquinho no que é fé, depois vamos pensar um pouquinho qual o objetivo da fé, para que ela serve, para finalmente a gente chegar a um terceiro ponto, que é como que eu desenvolvo essa fé? Eu não tenho essa fé de Maria, eu não tenho a fé de Joana de Cusa, que foi com seu filho para a fogueira, e bastava ela abjurar, que seu filho seria poupado, e ela também, e ela não abjurou. Nós não temos essa fé dessa mulher, nós não temos a fé de Sócrates, que sabia que ia ser assassinado, os seus discípulos subornaram o carcereiro, ele tinha condições de fugir, ele não quis fugir. Disse, como? Ninguém me mata. Matar a mim? Ninguém pode me matar. Então, quando a gente vê essa fé que está tão longe de nós, e a nossa fé, a gente se pergunta, como que a gente desenvolve a fé? É possível desenvolver a fé? Então, vamos pensar nesses 3 pontos. Eu acho que já vai ser um assunto interessante para hoje. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta a Montanha, no item 12, uma dissertação assinada por um espírito protetor vai nos dar uma definição de fé, vai nos explicar o que é fé. Há um trecho em que esse espírito vai dizer assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Olha que definição, gente. No homem, a fé é o sentimento inato. O que é um sentimento inato? É um sentimento adquirido em vidas anteriores. Ele é intuitivo. Eu não tenho uma comprovação. Mas é um sentimento inato. De quê? Do meu destino futuro. Então, quando eu começo a compreender que o meu destino futuro é um destino de felicidade, quando eu começo a compreender que o Pai que nos criou é de amor e bondade, eu começo a expressar essa fé divina. E esse Espírito vai continuar dizendo assim: fé é a consciência que o homem tem das suas imensas faculdades depositadas em germe no seu íntimo. Então, temos imensas faculdades depositadas em germe no nosso íntimo. Mas ele diz, em estado latente, e que cumpra ao homem fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, vejam que é algo que nós temos de forma inata, parcialmente nós temos em germe no nosso íntimo, e precisamos usar a nossa vontade para podermos desenvolver. É um conhecimento acerca de Deus. Conhecer o meu destino futuro é conhecer Deus, entender o que é Deus, entender o objetivo da vida, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui nesse corpo, por que eu estou aqui nessa família, por que eu estou aqui nessa casa espírita, nessa cidade, nesse país. Então, são raciocínios que vão nos fazer aceitar, ter fé naquilo que os nossos olhos não estão vendo. Como Maria. Os olhos dela não estavam vendo. Então, é dessa fé que nós estamos falando. Em verdade, de convicções que a gente vai adquirindo com base nos nossos estudos, nas nossas reflexões, nas nossas vivências reencarnatórias. Não é nesta reencarnação. Maria, para ter agido dessa forma, Joana de Cusa, para ter agido dessa forma, Sócrates, para ter agido dessa forma, não foi uma conquista daquela vida, uma conquista de muitas existências que culminaram naquela vida. Eu gosto muito de uma definição de fé que Paulo, o apóstolo, nos apresenta na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo. Né? E Paulo vai, assim, explicar para a gente de uma forma muito sábia, o que é fé. Ele vai dizer neste versículo 1,
A fé é uma posse antecipada do que se espera. É um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Só esse versículo aqui a gente podia parar para conversar muito tempo sobre ele. Vou repetir. A fé é uma posse antecipada do que eu espero. É um meio de demonstrar as realidades que eu não vejo. Olha como isso é interessante. Como entender isso, né? Como que eu posso me apossar do que eu espero? É quando eu tenho fé no meu destino futuro. E eu vou, então, demonstrar realidades que eu não estou vendo, que meus olhos não estão vendo. E aí eu me entrego a Deus, como Maria se entregou a Deus, mesmo sem entender completamente, mesmo com um raciocínio parcial acerca daquela situação. Então, exemplificando, para tentar ficar mais claro, né? Por exemplo, a gente vive cercado de violência. Cercado. Liga a TV, violência, vai à internet, violência, ao nosso redor, violência. Como que a gente pode viver em paz cercado pela violência? Quando a gente sabe que o nosso destino futuro é a paz. Que essa violência ela é passageira. Essa violência se deve ao nível evolutivo do nosso planeta. E que eu tenho que me entregar a Deus, que eu tenho que fazer o que está a meu alcance para me preservar dessa violência, usando meu livre-arbítrio, mas eu tenho que me entregar a Deus. Não adianta eu ficar sofrendo por algo que está fora do meu controle. Então, quando eu ajo dessa forma, eu me aposso antecipadamente do que eu sei que eu vou ter lá na frente, da paz. Então, esta é a fé. Da mesma forma, se a gente descobre uma doença e os médicos dizem que essa doença não tem cura, que a gente vai desencarnar, não sabe quanto tempo, e etc. Ora, quando eu sei do meu destino futuro, eu não sou esse corpo. Esta doença ela vai passar. O que eu posso fazer quando eu desenvolvo essa fé? Eu me aposto antecipadamente na saúde. E eu não vou me desesperar. Eu vou procurar os médicos que eu tenho condições de procurar, vou procurar o tratamento na casa espírita, mas eu não vou me desesperar. Eu vou me entregar a Deus e falar, Senhor, estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Agora é contigo. Faça de mim o que você achar melhor. Isto é fé. Quando eu me aposto antecipadamente do que eu espero, quando eu vejo realidades sem os olhos estarem vendo, né? Então, essa fé faz a gente se comprometer com as coisas. Essa fé ela vai ter consequências morais, que ela vai mudar o nosso comportamento. Se a gente tem fé na lei de causa e efeito, se eu tenho fé de que se eu faço mal para alguém, esse mal vai voltar para mim, se eu infringo a lei de Deus, eu estou angariando dores para mim, eu paro de fazer o mal. É óbvio. Quando eu me convenço disso. Mas a gente, às vezes, tem a situação em teoria, mas não está ainda no nosso comportamento, porque nós ainda não temos essa fé. A gente acha uma boa ideia, parece lógico isso, tal, mas na hora que a coisa pega, a gente deixa esse conhecimento de lado e parte para tomar ações contrárias ao que a gente aprende. Então, é porque ainda não temos fé. Porque a fé vai fazer a gente se comprometer. A fé vai fazer a gente se entregar a Deus, a entrar numa comunhão com Deus. A ter convicção das bases filosóficas que a doutrina espírita nos apresenta. Então, se eu creio em Deus, qual a consequência moral da minha crença em Deus? Eu não reclamo mais de nada. Porque Ele não é meu pai, Ele não me ama, Ele não é misericordioso. Se Ele está me dando isso, é porque eu preciso disso. Isso é quando eu desenvolvo essa fé. Aí eu não reclamo mais de nada, eu paro de reclamar de qualquer coisa. Por isso que o apóstolo Paulo disse o quê também?
dai graças em tudo. Não importa o que for. Sempre nós vamos ter que agradecer, porque isto é o melhor para nós. Sempre. Quando a gente tem a fé. Paulo vai falar também, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Paulo está falando de fé de novo, dizendo para a gente olhar para o que a gente não vê. Olha só, olhar para o que eu não vejo, porque o que eu estou vendo é transitório, é matéria transitória. E o que eu não vejo é eterno. Então, o meu destino futuro, isto é eterno. A minha felicidade futura, isto é eterno. O dia que eu conquistar esse degrau, isso será eterno. Ao passo que a violência que está ao meu lado é transitória. A doença que está comigo é transitória. A corrupção que existe no mundo é transitória. Então, Paulo está falando de fé. Então, essa fé, é preciso que a gente entenda o mínimo suficiente. A gente não vai entender tudo. Não é uma fé dogmática, é uma fé racional. Mas, a partir desse entendimento, a gente se entrega a esse entendimento, com paciência, e aguarda os resultados. Isto é a fé, onde a gente faz a nossa parte e deixa Deus fazer a parte dele. Onde a gente não se intromete na parte de Deus, como se isso fosse possível. Mas algumas vezes a gente quer se intrometer na parte de Deus, a gente se rebela, porque Deus não fez do jeito que a gente queria. É porque falta-nos fé. Então, quando a gente faz isso, quando a gente se aposta antecipadamente, a gente entra num estado de serenidade, meus amigos, num estado de pacificação íntima, num estado emocional de equilíbrio. E isto vai gerando mais e mais virtudes. A fé é mãe de virtudes. E a gente vai passar a viver melhor. Porque o que estamos falando aqui é da gente encontrar informações que nos façam viver melhores no dia de hoje. Essa é a questão. Como eu posso conviver melhor com a minha situação atual, né? Com todo o contexto meu de vida? Eu posso viver melhor? Posso, quando eu faço essas reflexões. A fé, ela é muito mais do que acreditar. A fé vai além do acreditar. A fé é como o Espírito Protetor disse, são potências íntimas, é uma força íntima que nós temos dentro de nós, que ela precisa ser desenvolvida. Então, é mais do que acreditar. Acreditar, poderíamos dizer, que é, por exemplo, a gente acredita que vai chover, e a gente sai com um guarda-chuva. A gente acredita que o motorista de ônibus é uma pessoa habilitada, então a gente entra no ônibus e confia nele. Isso é acreditar. Fé é algo que a gente não está vendo, a gente não tem evidências claras. Fé é algo que precisa ser extrapolado. Eu entendo até aqui, mas eu me entrego daqui para cima. Foi o que Maria fez. Ela entendia até um certo ponto. Dali para frente, que ela não entendia, ela dizia, eu sou uma serva do Senhor, faça de mim a tua vontade. Então, isto é ter fé. E para isso, a gente precisa se conhecer, entender quem somos. Nós não somos um corpo de carne e osso. Nós somos espíritos, numa trajetória evolutiva. Por isso, para desenvolver essa fé, a gente precisa mergulhar dentro de nós, entender que somos uma centelha divina, entender as potências íntimas que temos, que precisam desabrochar, entender que temos, sim, vícios que precisamos corrigir, que precisamos trabalhar as nossas virtudes. Então, é um processo evolutivo, é um processo de mudança íntima que nós vamos, pouco a pouco, de existência a existência, numa ordem natural,
progressiva, nós vamos melhorando. Nós vamos conquistando essa fé. De uma vida para outra, a gente leva de forma inata esses conceitos. É o que o Espírito Protetor falou. É quando a gente tem um conhecimento inato dos nossos destinos futuros. Então, esta fé não é acreditar, não é uma mera crença, ela não é dogmática e ela tem por base a ciência e a filosofia espírita. Então, de certa forma, nós tentamos, como primeiro ponto, explicar o que é fé. E como falamos no início, é difícil definir o que é fé. Mas trouxemos algumas reflexões para que a gente entenda o que é fé. A partir do momento que a gente já tem um entendimento mínimo sobre a fé, a gente se pergunta, e para que serve a fé? Qual é o objetivo da fé? Ainda neste mesmo item 12 do capítulo 19, esse mesmo Espírito Protetor vai dizer assim para a gente: a fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais futuras. Então, os meus potenciais íntimos, lembra que o Espírito falou que isso é a fé? Essa é o germe. Eu posso aplicar para satisfazer necessidades terrenas. Eu posso aplicar para eu conseguir conquistar, sei lá, uma boa família, né, um emprego, enfim, uma moradia. Eu estou usando esta minha fé para satisfazer necessidades terrenas. Mas o nosso foco aqui hoje não é esse. O nosso foco é exatamente para quando a gente conquista aspirações celestiais futuras, como aqui o Espírito está falando. É disso que a gente está falando. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na fé, na certeza da felicidade que o espera, olha aqui o que Paulo falou, a força necessária. Então, esta fé, ela vai gerar em nós resignação, nós vamos aceitar as dores, vamos nos resignar, isso vai nos gerar paciência, isso vai nos gerar esperança e uma série de situações. E vai impedir que a gente se sobrecarregue ainda mais com as dores, porque é isso que a gente acaba fazendo. Quando a gente tem uma certa dor e a gente não se conforma com aquela dor, essa dor aumenta. Então, quando nos falta esse entendimento do futuro, aquele problema que veio dimensionado com um certo tamanho, ele aumenta mais ainda. E quando a gente tem esse entendimento, aquele problema ele diminui. A gente passa a encarar melhor aquela situação da vida, né? Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele vai nos explicar qual é o objetivo da fé. Para que serve a fé? Olha o que ele vai dizer. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, Pedro está aqui dizendo que a fé tem por objetivo salvar as almas. E o que é salvar as almas? Mas algo para a gente pensar. Né? O que é salvar? A gente tem a expectativa de que salvar é alguém que vai nos salvar. Né? Tem lá o guarda-vidas, ele vai salvar alguém que está morrendo afogado. Tem um médico, ele vai salvar alguém que está morrendo. E por aí vai. Mas não é esse sentido, porque esta salvação somos nós que conquistamos. Ninguém vai nos salvar. Jesus não veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar o caminho da salvação. Nos explicar, olha, vá por aqui, haja desse jeito que você vai chegar na sua salvação, que você vai conquistar a sua salvação. Então, em uma palavra, a gente pode entender que salvação é chegar à condição de espírito puro. Mas hoje, esta salvação, ou esta fé, nos proporciona uma paz íntima agora.
agora. Quando eu tenho esse entendimento da vida, eu me pacifico nesse momento. Esta é a situação que a gente precisa pensar. A salvação é algo que nós vamos conquistando conforme nós vamos evoluindo. Tá? Então, a fé é um instrumento que vem nos ajudar neste processo evolutivo. Fé é esse instrumento. Né? Fé que nos faz extrapolar o nosso nível de entendimento para que a gente possa ter fé. E a gente se pergunta, mas como que chega nessa fé? Como que um dia eu vou ter a fé de Maria? Como que um dia eu vou ter a fé de Joana de Cusa? Como que um dia eu vou ter a fé de Sócrates? Neste mesmo capítulo 19, agora no item 7, é um texto de Kardec, uma redação de Kardec, sob o título A Fé Religiosa, a condição de fé inabalável. Kardec vai dizer assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Aqui ele nos dá a dica de como que a gente vai desenvolver a fé. Necessita de uma base, essa base é a inteligência daquilo que eu devo crer. Então, é por isso que eu preciso pegar a filosofia espírita, a ciência espírita, estudar, refletir, meditar, discordar, concordar, cruzar as várias obras, etc., para que eu vá tendo um entendimento perfeito daquilo que eu devo crer. E ele vai dizer que para crer não basta ver. Muitas vezes nós estamos vendo, né? Vejam as pessoas que conviveram com o Cristo, que viram tudo que o Cristo fez, aquilo transformou alguém? Não. Então, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, é esta fé da compreensão que nós estamos aqui tratando no dia de hoje. E aí ele vai dizer que fé é inabalável, só o é, que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele coloca esta frase lá também no frontispício do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma fé que ela tem por base o raciocínio. É uma fé que tem por base o livre-arbítrio. É uma fé que responde a todas as nossas questões. Se formos olhar a filosofia espírita, ela responde a todas as nossas questões, meus amigos. Dá trabalho, porque eu tenho que estudar, eu tenho que comparar, eu tenho que meditar, eu tenho que chegar a conclusões, eu chego a conclusões erradas, depois eu corrijo. E assim eu vou fazendo o quê? Compreendendo pouco a pouco a vida, compreendendo pouco a pouco a natureza. Porque não é o que o Espiritismo nos diz. O Espiritismo só nos apresenta a natureza, mais nada. Nós precisamos compreender a natureza. E aí esta fé, esta filosofia que responde a todas as nossas perguntas, ela vai gerando uma mudança de comportamento, mudança de atitude. No livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec tem um discurso em que ele vai, lá nas suas palavras, eu vou traduzir nas minhas palavras aqui, dizer que a base para se renovar uma sociedade é a caridade. Então, para que a gente tenha uma sociedade onde haja justiça, onde todos sejam tratados igualmente, esta base é a caridade. Não a caridade apenas material, a caridade entendida como um todo. E ele vai dizer, a fé é a base para a caridade. Quando eu tenho fé, quando eu entendo a vida, quando eu entendo a natureza, isso me movimenta em relação ao meu próximo, porque eu descubro que todos somos iguais. E a base para a fé, ele vai dizer, é a razão, é a lógica, é o conhecimento. Então, veja, eu preciso raciocinar, eu preciso logicar, eu preciso conhecer, entender, e isso vai gerar fé. Esta fé vai gerar obras, caridade. E a caridade vai gerar
renovação da sociedade. Então, é esse processo evolutivo. Por isso, Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, às vezes, a gente acha que tem fé, mas não há obras, não há mudança de comportamento. Então, isso não é fé. Isso é algo místico, é algo para a gente ficar em paz com a nossa consciência. E aí, quando a dor bate na porta, a gente vê que não tem fé nenhuma. A gente se desespera. Então, não temos fé. A caridade ou as obras é uma consequência moral da fé. A fé será principalmente testada nas dores. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, na lição 40, titulada Fé, Emmanuel vai falar desse trabalho íntimo que nós temos que fazer para conquistarmos a fé. Ele vai dizer assim, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Eu acho que um dia eu vou acordar com fé. Eu vou dormir e amanhã vai ter um anjo que vai aqui chegar e eu vou passar a ter fé. Ele diz, não creia nisso, porque isso não vai ser desse jeito. E ele continua, qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, fé é alguma coisa conquistada com esforço, com mobilização da vontade. E ele vai colocar, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Então a gente acha que Maria tem fé porque Deus privilegiou, Joana de Cusa tem fé porque foi privilegiada, Sócrates tem fé porque foi privilegiado. E não é isso. Ninguém é privilegiado. Todos fomos criados da mesma forma, na simplicidade, na ignorância, com as mesmas potências íntimas em germe para serem desabrochadas com a nossa vontade. Então, isto é um equívoco quando se pensa que alguém recebeu uma auréola de fé, algo que veio assim e foi dado, né, milagrosamente. E aí vem uma outra questão, né, que a gente precisa também parar para pensar, que está no mesmo livro Vinha de Luz, só que um pouco mais à frente, lição 92, eu tirei um trechinho que é grave para a gente pensar. Emmanuel vai dizer assim, raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Algo bastante profundo que a gente precisa parar para pensar, né? Ele está dizendo que nós, os homens, no exercício da fé, quer dizer, nos templos religiosos de qualquer religião, nós nos entregamos a um comércio inferior. Buscamos o templo querendo ganhar alguma coisa agora. Então, para cada um fazer sua reflexão. Então, nós vamos no templo porque a gente quer curar a nossa doença. Nós vamos no templo porque a gente quer melhorar o nosso casamento. A gente quer resolver um problema com o filho. A gente quer arrumar um bom emprego. A gente quer uma série de coisas para agora. E a fé não é isso. Isto é um comercialismo inferior, como ele está dizendo. E o que acontece? Por que isso acontece? Porque nós somos almas frágeis. Nós buscamos que alguém resolva os nossos problemas. Quando, se formos estudar com profundidade as lições do Cristo, as lições da doutrina espírita, nós vamos ver que em nenhum momento, nem Jesus, nem Kardec prometeu resolver os nossos problemas. Jesus vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não vou resolver o seu problema. Eu vou lhe aliviar, vou te dar força, coragem, descanso, para que você retome suas forças e continue na luta. Né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma fé exterior, que Jesus tanto condenou dos fariseus. Aquela fé extrínseca, que é uma religião utilitarista, uma religião
dogmática, uma religião que vai se propor resolver os nossos problemas, uma religião que vai nos prometer benefícios, que vai nos prometer privilégios, que vai nos fazer ter medo de Deus. E nada disso o Espiritismo se propõe. Jesus já falou, é o Pai Nosso que está no céu. Então vejam que a gente se entrega a isso. A gente acha que eu vou na casa espírita, assisto palestra, tomo passe, acabou, estou liberado. Isso vai resolver a minha vida. Não é assim. Nós, para sermos mais felizes, precisamos desabrochar as potências íntimas. Precisamos desenvolver esta fé. Porque esta religião exterior, ela gera em nós culpa, ela gera em nós punição, ela gera em nós medo. Então, muitas vezes, a gente tem medo, a gente faz a coisa assim com medo de dar alguma coisa errada na nossa vida. A gente faz alguma coisa assim com medo de ser castigado. E isso produz verdadeiros absurdos nas religiões, porque vai, de forma absurda, conformar o cristão ou o cristão espírita com coisas que não são compatíveis com o cristianismo, muito menos com o espiritismo. Violência, preconceitos. Então a gente vai ver o religioso preconceituoso, o religioso violento, o religioso que mata, que trai, que rouba. Então, esta é uma fé exterior. Não é nada disso que o espiritismo se propõe. O espiritismo se propõe a uma fé intrínseca, é uma fé que desabrocha de dentro de mim. É uma fé que nem precisa de religião, meus amigos. É uma fé que se conecta com Deus. É uma fé independente de religião. É uma fé que vai direcionar a nossa vida. Vai ser um leme para a nossa vida, para a gente ver para que lado a gente vai, que passos a gente vai tomar. Esta é a fé intrínseca, que é a fé que nós precisamos desenvolver, que é a fé de Maria, a fé de Joana de Cusa, a fé de Sócrates. E o homem que desenvolve essa fé, ele é emocionalmente mais estável. Por quê? Porque ele entende as dores, ele entende as expiações. Ele não faz apologia ao sofrimento, mas ele aceita o sofrimento e quer se recuperar dos seus erros, porque a dor, ela só vem como resposta aos nossos equívocos. Paulo vai dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, né, que o objetivo da humanidade é orbitar em relação à unidade divina. E que o pecado é quando a gente se afasta por um falso movimento desta órbita. Quer dizer, infringimos a lei de Deus. E aí nós angariamos o quê? Uma expiação. E o que é a punição? É a oportunidade que Deus nos dá para a gente voltar ao caminho correto. Então, quando a gente entende assim o pecado, a punição, e não com aquela carga emocional que a gente está acostumado a colocar, nós vamos desenvolvendo essa fé intrínseca. A fé que sabe que se o pai está me dando uma dor, é porque isso é bom para mim. E eu tenho que viver de uma forma mais otimista, mais esperançosa. Então, eu me equilibro emocionalmente. Eu não vou desenvolver ansiedade, depressão, tristeza profunda. Vou ter momentos de tristeza? Vou, porque a dor dói. Então, é lícito a gente ter momentos de tristeza, recuperando-se logo depois, quando a gente redescobre a alegria de viver. Porque é isto que esta fé vai fazer conosco, meus amigos. Nós vamos chorar, sim, a dor dói. Ninguém está fazendo aqui apologia ao sofrimento. A dor dói. Mas a gente vai chorar com equilíbrio. E passado alguns instantes,
alguns momentos de tristeza, a gente recupera o otimismo e a gente continua na luta, porque somos espíritos em evolução. Então, desenvolver esta fé é o objetivo da nossa vida, e essa conversa ela vem para nos ajudar nesse sentido. Quando a gente vê alguém com fé, a gente logo reconhece como aquela mulher cananeia, dita cananeia, da tribo dos cananeus, que tinha fala grega, ou seja, ela não seguia o judaísmo. E segundo Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, Jesus vai para esse território da Fenícia, um país não israelita, para ter um momento mais íntimo com seus discípulos. Mas aquela mulher sabia da sua fama, e aquela mulher vai se aproximar e fazer uma solicitação a ele. E os judeus naquela época, aqueles que não seguiam o judaísmo, eles eram tratados pelos judeus como cães. Quer dizer, os não-judeus, corrigindo, aqueles que não seguiam o judaísmo, eram tratados como cães. E Jesus vai usar essa terminologia para testar a fé desta mulher. Carinhosamente vai usar no diminutivo. Porque aquela mulher, ela se aproxima do Cristo e diz: Senhor, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E os discípulos de Jesus, o que fazem? Senhor, despede essa mulher, ela está nos atrapalhando com seus gritos, com seu pedido, está atrapalhando a gente. E Jesus testa a fé daquela mulher e diz para ela assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela não se abate, porque ela tinha fé, ela tinha no seu íntimo essa potência desenvolvida. Ela diz: Senhor, ajuda-me. E aí que Jesus vai então dizer: mas não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E ela não se abate, ela não se melindra. E ela diz então: mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus conclui a sua lição dizendo: ó mulher, grande a tua fé, seja feita como desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. Desenvolver esta fé da mulher cananeia, ou da mulher hemorroíça, ou de tantos outros personagens do Evangelho, é o objetivo, meus amigos, da nossa vida. Recebemos a doutrina espírita, recebemos esse tesouro que vem nos mostrar caminhos, nos fazer pensar em coisas que não tínhamos pensado ainda, porque são as oportunidades para nós vivermos de uma maneira mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz. Muito obrigada, Alberto, pela explanação. Que nós possamos realmente desenvolver essa fé robusta, que tanto nos dá alento, que tanto nos dá coragem. Nós vamos agora fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar nossos olhos. Vamos mentalmente nos encaminhar para a Câmara de Passes. Quem está a postos é o querido benfeitor Dr. Marche, que nos abraça com muito carinho e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe espiritual já está a postos. E tão logo o Dr. Marche inicia sua prece, a nossa Mãe Santíssima, a equipe espiritual inicia também o passe. Dr. Marche roga a Maria, Mãe de Jesus, que cuide de todos nós, que nesse momento ela deixe derramar da farmácia divina a medicação adequada a cada um, e através das mãos dos médiuns, esses fluidos vão penetrando pelo nosso centro coronário e vão se distribuindo por todos os outros centros de forças que temos em nosso perispírito, curando, aliviando,
vamos sentindo um bem-estar muito grande, uma paz interior toma conta de nós. Logo após o passe, nos é servida a água magnetizada. Então, unimos corações e pensamentos para realizarmos a irradiação. Rogamos ao Divino Amigo Jesus por todos os nossos irmãos que vivem nesse momento tantas dores. São guerras, são terremotos, são alagamentos. Todos os irmãos que estão passando por essas provações difíceis possam receber o teu amor, a tua paz, o teu incentivo. Rogamos também a Jesus pelos irmãos que estão com os nomes em nossos cadernos, nas pastas da nossa casa de Batuíra, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no hospital espiritual. E rogamos também por todos nós que estamos nessa reunião online, seja através do Zoom, seja através do YouTube, que todos possamos sentir a bênção de Jesus a nos envolver. Muito obrigada, Senhor Jesus. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez a você, Alberto. Muito obrigada de coração. Agradecemos a todos os que estão conosco. E amanhã estaremos novamente às 15 horas no momento de oração. Fiquem com Deus e uma boa noite de sono a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.